Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Final de mais um dia, graças a Deus um dia mais tranquilo hoje em relação a investimentos, a bolsa recuperou um pouquinho em relação às quedas das últimas semanas e a gente está hoje aqui para falar sobre um produto muito especial, na verdade não é nem um produto, né? É um ativo bem diferenciado hoje em dia, fora do que a gente costuma ver no mercado aqui no Brasil. Eu estou aqui com o Thiago ele é CEO da VRB. Né? A gente está aqui para falar exatamente sobre as estratégias VRB. Quer se apresentar um pouquinho, Thiago? Falar um pouquinho do seu histórico, quando você começou na VRB? Fernando, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando aqui com vocês. Contando um pouco sobre mim, eu comecei em 2013 no mercado. Eu sou formado em Direito pela FGV. Fiz um MBA de Finanças, dei um cavalo de pau na minha carreira. Antes trabalhava com fusões e aquisições. E aí depois fui tentar ser analista de empresa numa gestora pequena, isso em 2013. O cenário, o ambiente de oportunidades, nada trivial. Então, na época, foi posto para mim que eu tinha dois caminhos. Ou era o Warren Buffett, né? E aí, mesmo assim, seria difícil acomodar a estrutura, ou eu trazer dinheiro para o projeto. No caso, o projeto lá da Asset. Então, eu comecei a trabalhar numa iniciativa, assim, tinha uma referência lá fora que eu admirava muito, que era o TCI, o The Children Investment Fund, e ele trazia como inovação incorporar na estrutura de custos do fundo, quer dizer, aquele 2,20 que é cobrado tipicamente em fundos de investimento, ele pegava uma parte dessas taxas e direcionava para a fundação The Children Investment Fund Foundation. Então, assim, eu achava esse modelo fantástico, porque o investidor tinha acesso aos resultados líquidos, como em qualquer fundo de investimento, e ao mesmo tempo ele conseguia gerar impacto na vida das pessoas sem que isso representasse um custo financeiro para ele, né? Transferia a responsabilidade de realizar a doação para o gestor. Então, eu achei esse modelo fantástico. Assim, o TCI é um dos grandes gestores de equities do mundo, né? E hoje está com salvo engano, né? Cerca de 30 bi de dólares em ativos sob gestão, mas durante muito tempo doou, hoje parou já, e foi um modelo que deu muito certo. Então, comecei a trabalhar no modelo similar aqui. Inicialmente, a gente montou uma estrutura para captar de investidores lá fora, a gente captou com George Soros, e depois a gente trouxe aqui para o Brasil e também conseguiu captar com algumas das grandes famílias do Brasil, e a gente chegou rapidamente a 110 milhões. É muito desafiador conseguir manter uma estrutura com AUM relativamente baixa. Então, teve uma discussão, teve um spin-off na gestora, acabamos parando lá na Oceana Investimentos, e aí a gente simplesmente mudou de gestor, e aí a Oceana passou a ser a gestora do veículo, né? E a ideia era replicar a estratégia principal, Oceana Long Bias, através... Então, era um feeder que replicava a estratégia principal, e nesse feeder direcionava para um projeto específico chamado Academia Pérolas Negras. Isso foi no final de 2014, a gente foi lá fora apresentar para alguns investidores e, perdoa a brincadeira, mas a gente sentia que estava oferecendo chimarrão no posto 9. Quer dizer, isso em pleno verão carioca. A gente não conseguiu levantar dinheiro em função do cenário, né? A Dilma tinha acabado de ser reeleita, então o modelo de doação fazia muito sentido para muita gente, só que a classe de ativo, ações, nessa época, era o patinho feio. Ninguém queria saber de ações no Brasil, e o custo de oportunidade muito elevado. Quer dizer, você tinha, principalmente o investidor menor, conseguia alocar em renda fixa com 15, 16, 17% ao ano durante 5 anos. Você contratava a dobrar o patrimônio, então era muito difícil. Mas teve a ruptura política, a reversão de cenário. Em 2016 os ativos andaram, esse fundo performou muito bem. E hoje esse fundo está fechado para captação. E lá em 2015, em conversas com alguns family offices, surgiu a ideia de criar um outro veículo, mas dessa vez um modelo de asset allocation. Tá.
Então, a gente separou a estruturação dessa estratégia em 3 diferentes etapas. Primeiro era, claro, o conceito, né? Então, como as grandes famílias no Brasil investem, né? Eles delegam esse trabalho para grandes instituições, estruturas muito sólidas, muito robustas, que diversificam os seus portfólios através de diferentes classes de ativos. Então, vamos criar um fundo em que esse fundo replica uma estratégia como se fosse de uma grande família aqui no Brasil. Vamos chamar, é uma casca, então, né? E nessa casca você vai ter diferentes estratégias, vai precisar ter um comitê muito sólido para realizar a gestão desse veículo, e aí vai diversificar através de grandes gestores de recursos. Então, a gente criou um VRB Multimercado, foi ali em torno de meados de 2016, 13 de julho de 2016. O VRB Multimercado ele cobra 1% de taxa e doa 100% da taxa depois de custos para o VRB, e aí foi quando a gente criou o VRB, né? Inicialmente alocado em um projeto. Vamos criar uma instituição filantrópica para receber os proceeds, as taxas tanto desse fundo da Oceana quanto esse fundo, no caso o VRB Multimercado que estava nascendo. Então, já entrando na história do VRB Multimercado, a gente separou em 3 diferentes etapas a constituição desse fundo. A primeira era convidar aquilo que a gente considerava ser a melhor expressão do conceito de gestão de fortunas no país. Então, a gente bateu na porta da Turim, o maior multifamily office do independente do Brasil. Fomos bater na porta da UBS Consenso, o maior multifamily office do Brasil. Da XP Advisory, o braço de wealth lá do XP Private, dispensa comentários. Convidamos a Terra Capital, o multifamily office dos sócios do Pátria Investimentos, o maior gestor de investimentos alternativos do Brasil, e do CEO da BW, o maior single family office do Brasil. E aí, enfim, a gente conseguiu montar esse comitê estelar que replica o que eles fazem para as suas respectivas famílias, clientes, nesse fundo, né? Então, esse comitê ele se reúne uma vez a cada 2 meses de maneira ordinária, quer dizer, necessariamente ele vai se reunir. Hoje teve uma reunião de comitê. E em caso de mudanças em momentos mais delicados, mudanças estruturais, ele eventualmente pode chamar uma reunião ou se comunica por e-mail ou telefone, através de call. Então, essa foi a primeira etapa de constituição do fundo, foi montar esse time estelar, esses gestores de fortunas que realizam o asset allocation do VRB Multimercado. A segunda etapa foi conseguir espaço em grandes hedge funds aqui no Brasil. Então, a gente foi bater na porta lá da SPX, foi bater na porta do Verde, da Capitalo, da Oceana, da Trust, e a gente pode dizer que conseguiu ser bem sucedido nesse trabalho. Assim, o grosso dos fundos hoje alocados pelo VRB Multimercado está fechado para captação. Então, a ideia era funcionar como gatekeeper para que as pessoas pudessem acessar grandes gestores de fortunas, grandes gestores de recursos, através de um veículo que tem por trás todo esse conteúdo social. Né? E a terceira etapa, antes esse fundo era oferecido exclusivamente para as famílias clientes dos family offices. E aí, numa discussão ampla, a gente chegou à conclusão que era um fundo que poderia ser um fundo para qualquer um. Não precisava ser um fundo distribuído exclusivamente para famílias com patrimônio super elevado. Quer dizer, para você ser cliente desses family office, você precisa ter entre 10 milhões ou 300 milhões de reais. Né? Vamos baixar o investimento mínimo, antes era 300 mil, para 10 mil reais. Isso foi construído em conjunto com a XP. A gente foi fazer um convite para a XP distribuir o produto, fez muito sentido para a XP, e a gente ficou super feliz com a parceria. E esse produto começou a ser distribuído de maneira ampla no final de 2018. A gente chegou com 22 grandes investidores investidos, os maiores clientes desses family offices têm dinheiro no fundo. E no final de 2019 a gente estava com mais de 1.100 investidores e mais do que dobrou o AUM no fundo. Né? Então, nesse fundo VRB Multimercado, a gente consegue chegar a cerca de 500 milhões de reais, sem prejudicar a qualidade de gestão do fundo. Estamos aí com 300 milhões de reais hoje de recursos sob gestão.
E depois, a gente começou a trabalhar também no VRB Previdência. E o conceito do VRB Previdência, quer dizer, o VRB Multimercado, ele ainda tem uma barreira de entrada. No caso, é um fundo para investidores qualificados. Deixa eu só te interromper. Tá. Vini, você consegue refletir aqui para a gente a matéria da InfoMoney? Eu abri exatamente aqui a matéria que a gente tinha conversado de janeiro do ano passado. Né? Uma matéria que saiu na InfoMoney e fala exatamente sobre esse primeiro veículo que seria o fundo multimercado. Então tá refletido aí na tela, o pessoal tá olhando. E a manchete aqui era: fundo permite investir R$10 mil em carteira equivalente a quase R$600 mil. O produto reúne grandes nomes da indústria de fundos como Verde, Capital, SPX, Neo e Biuna. Né? E aqui acho que é muito mais no sentido de mostrar para o cliente que com um valor muito mais acessível, né, para grande parte, principalmente para o varejo, você tem acesso a grandes gestores que, se você quiser entrar de uma forma separada em um fundo da Capital, da Verde, SPX, né, o Ibiúna e outros gestores, você precisa dispor de um valor muito maior. Né? Então isso daqui é exatamente essa parte aqui que mostra, e na época você até falou, o cofundador e CEO do VRB, Thiago Fernandes, explica que são diversos os projetos sociais apoiados pelo fundo, como Compromisso com o Futuro do Rio, que busca valorizar a vida do policial do Rio de Janeiro, o Educação Financeira no Ensino Médio de São Paulo, e também o projeto Refugiados, certo? Que apoia o time mundial de refugiados Pérolas Negras, que é exatamente o que você comentou, né? Legal. E daí, o Vini, está refletido, né? Tá. E agora eu tô aqui com o site da VRB aberto, tá? Que ele mostra exatamente como que tá hoje, qual que era a diversificação inicial do VRB Multimercado. Né? Então tá aqui investimento mínimo R$10 mil, com aportes adicionais de R$1.000, público-alvo investidores qualificado e uma taxa de administração de 1% ao ano. Eu acho que é legal que mostra que a grande parte desses fundos, normalmente, se você quiser fazer um acesso direto, é o 2%, né, ao ano, o famoso 2,20. E aqui mostra a carteira hoje do VRB Multimercado. Então, SPX Falcon, que está fechado no mercado, Trust Long Buys, Oceania Long Buys, Távola Absoluto, Zeta, que também está fechado, Nimitz também está fechado em grande parte do mercado, o Verde, Ibiúna STH, Vintage Macro, Gávea Macro Plus. Então aqui mostra exatamente essa primeira parte que você falou do fundo multimercado. Está entrando o Maraú também agora, o Bahia Maraú. Está entrando o Bahia Maraú. Isso. Então, poxa, para o cliente que tem interesse em buscar investimento nesses grandes gestores que, poxa, a grande parte estão até fechados, né, com você dispondo de um recurso muito menor do que seria necessário para você entrar em todos os fundos, você consegue investir em um baita fundo, né, com uma taxa de administração até menor do que se você entrar um a um, certo? Então, sobre essa questão dos custos, ela é importante, assim, e full disclosure para o cliente, para o investidor, o fundo, essa casca, ela tem uma taxa de administração e ela aloca em outros fundos que cobram suas respectivas taxas. Então, o que a gente conseguiu negociar com os gestores investidos, a gente conseguiu em alguns gestores negociar bons yields de custos, então a gente conseguiu reduzir o custo desses fundos. Mas o custo médio ponderado acaba sendo 1% mais a taxa de administração e performance desses fundos embaixo, menos os rebates que a gente conseguiu negociar com esses gestores. Tá? Então, assim, o custo... A gente fez essa conta lá atrás, mas ela vai mudando de acordo com a alocação, mas ela é inferior a esses 1%. O efetivo acaba sendo inferior a esses 1%, mas tem os custos embaixo também dos gestores. E é legal que mesmo assim a gente acompanha o mundo hoje dos investimentos, existem diversas estruturas muito similares a essa, dos Fund of Funds, né? Que essa taxa de administração ela não é de 1%, ela é maior, e sem esse viés social. Né? Então, poxa, acho que é com certeza um baita produto. E daí você ia entrar no mercado de previdência, no veículo de previdência, que daí é mais recente, né? Sim, essa pergunta é muito boa, porque a gente, esse produto acabou tendo muito sucesso, né? Porque, como você disse, ele consegue realizar a sua diversificação de portfólio, né? Então, se você quiser, no limite, diversificar em risco,
através desse fundo, uma pitada de investimentos globais, uma pitada eventualmente de quantitativo, um pouco de crédito, mas o core você pode utilizar o VRB multimercado porque ele já está todo diversificado. Então você, através de um veículo, uma pessoa querendo alocar muito menos do que individualmente, e se fosse possível replicar, porque o grosso está fechado, através do VRB consegue entrar. Então a performance, isso acabou resultando, tanto a qualidade do gestor, do fundo, desse comitê de investimento que eu mencionei, quanto os gestores investidos, isso acabou gerando uma performance de 221% do CDI, com 4,12% de volatilidade. Né? Então, um retorno ajustado pelo risco muito forte, e foi doado líquido já, essa performance, a doação já é líquida da performance. Ao mesmo tempo foi doado cerca de R$1 milhão para projetos sociais no Brasil. Legal. Então, a gente conseguiu ser bem sucedido na proposta de valor desse fundo. E aí resolvemos criar o VRB Previdência. Né? O VRB Multimercado é para investidores qualificados. Então, vamos aproveitar esse time estelar que a gente tem e aproveitar que hoje você tem excelentes produtos de previdência. Boa parte dos gestores investidos pelo VRB Multimercado tem as suas estratégias de previdência. E vamos lançar, então, um fundo de previdência, um Fund of Funds, um fundo de Asset Allocation em previdência, só que dessa vez sem barreira nenhuma. Então, assim, é um fundo para todos. A gente recebeu muitos e-mails e contatos de pessoas reclamando. Eu achei sensacional a iniciativa, só que é um fundo restrito para pessoas com patrimônio superior a R$1 milhão de patrimônio financeiro. Quando vocês criaram o multimercado, né? O primeiro. E aí, o VRB Previdência ele vem para solucionar isso, porque é o mesmo time de investimento do VRB Multimercado, ele também faz a gestão do VRB Previdência, é o mesmo perfil de risco-retorno do VRB Multimercado, ele também é o perfil de risco-retorno do VRB Previdência. Até o VRB Previdência pode ser que tenha uma volatilidade um pouco maior do que a estratégia de ações é composta por fundos long only, enquanto o VRB Multimercado é composto por fundos long biased. Então pode ser até que o VRB Previdência seja um pouco mais agressivo até, mas isso é marginalmente mais agressivo. Mas você também tem a mesma estrutura de custos do VRB Multimercado, quer dizer, um custo super fair, também no VRB Previdência, e o mesmo conceito de reversão de taxa para o social. Então, particularmente, eu sou apaixonado por ambos os veículos. Eu boto parte do meu portfólio, parte relevante, assim, todo o dinheiro de risco que eu tenho no meu portfólio, ele está tanto no VRB Multimercado quanto no VRB Previdência, e uma parte em renda fixa, consegui travar isso lá de trás da época dos juros da raça. Exatamente. Então, e aí acaba resolvendo um problemaço para mim, porque, imagina, se eu for tentar ficar acertando o timing, né, de janela de abertura de bons gestores, assim, vai deixar o meu portfólio que nem um Frankenstein. Né? O VRB Multimercado, os dois estão abertos, eu vou alocando e vai diversificando. Então, a gente criou o VRB Previdência baseado nesse conceito, e ao invés de 500 milhões de capacity, que é o nosso capacity no VRB Multimercado, no VRB Previdência é 1 bilhão de capacity. Se você puder abrir aí a carteira do VRB aqui. Previdência. Vini, pode refletir aqui. Essa é a carteira inicial. Né? De todos os fundos já foram alocados, com exceção do VELT. O VELT ele não está na plataforma da XP, o pessoal talvez não conheça, mas é um fundo do Maurício Bittencourt, é um fundo que ficou fechado há muito tempo e que o grosso de investidores está lá, vem do exterior. Né? Então, através do VRB Previdência, vão conseguir alocar no VELT, nos próximos dias deve estar disponível, inclusive na plataforma também da XP, em breve também. Legal, dá um spoiler já. Spoiler. Mas esses outros fundos, você está aberto aí? Está aberto. Você tem aí o NAV, Long and Short, o Ibiúna, você tem o Kinea, você tem o SPX Lancer, Constellation. Exatamente. E aí tem uma parcela em Ibovespa. A gente está aguardando somente a aprovação de um terceiro gestor para alocar, ainda não teve consenso. Em breve deve estar tendo consenso. A gente está parqueando
esse dinheiro lá. Eu não faço gestão, tá? Eu sou o CEO do VRB. Quando eu digo a gente, é o comitê. O comitê, eu participo como ouvinte só. Então é importante fazer esse disclaimer. Que está aqui, o Guilherme do UBS Consenso, o Leonardo Martins da Turim, o Demóstenes Madureira BW, o Luciano Tella aqui da XP Advisory e o Lucas Borges da Terra. Isso, timaço. Então a gente conseguiu capacity com cada um desses fundos, 100 milhões de capacity com cada um desses fundos. A gente consegue chegar em 1 bi com tranquilidade, sem prejudicar a qualidade de gestão. Então, a pessoa que está em dúvida o que fazer com o seu dinheiro de previdência e quer alocar, fazer a diversificação da mesma forma que grandes famílias fazem, acessar grandes gestores, vai ter também muito mais comodidade na declaração de imposto de renda, porque você concentra tudo em um fundo somente. Então, e ainda no processo vai ajudar a transformar a vida de muita gente quando a gente entrar nessa parte de estratégia filantrópica, vai ficar claro isso. Vai conseguir não só mudar a vida, esperamos, né, que isso aconteça, e com esses gestores é bem possível que isso aconteça, olhando para um horizonte aí de longo prazo, vai confiar o seu patrimônio da sua família a grandes nomes, vai fazer parte de uma espécie de clube VIP, né, e ao mesmo tempo vai poder mudar a vida de muita gente. Então... Não, com certeza. Acho que aqui vale só reforçar aqui para o pessoal que está olhando, está acompanhando a gente agora, depois vai ficar gravado. A gente recebe, principalmente num momento como esse, que, poxa, a Bolsa desabou nos últimos dias, a gente bate muito na tecla de diversificação de patrimônio. Né? Diversificação de carteira, independente do seu perfil, seja ele conservador, moderado ou agressivo, a gente sempre bate que é uma coisa super importante você ter a diversificação do portfólio. E quando o cliente ele tem ali um valor para investir de certa forma reduzido, comparando com as opções que o mercado ele tem hoje, né? A gente vê muito cliente aqui que ele comenta aqui na live assim, poxa, eu tenho 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para investir, como é que eu diversifico esse recurso? Tô olhando para o longo prazo e assim por diante. E uma estrutura dessa, com certeza faz muito sentido, né? Porque você tá, ao invés de ter que dispor ali de 500, 600 mil reais, se você quiser entrar em todas as opções dos fundos do VRB, você ali com 5 mil reais no Previdência é 5 mil. E 10 reais no multimercado, que é pré-qualificado. Isso. Mas daí você consegue, por exemplo, fazer o seu plano de previdência, diversificar ali entre casas excelentes e com um comitê de gestão ali de primeiro mundo. Né? Com 5 mil reais você acessa a mesma inteligência de alocação que famílias com 3 bi, 5 bilhões, 10 bilhões, até bem mais do que isso, também acessam. Né? E, enfim, por um custo super fair. E no processo você ajuda a mudar a vida de muita gente. Então, assim, a gente está super animado com os produtos. Que bom. E o que vocês estão olhando para frente? Já tem o multimercado, tem a Previdência, tem mais alguma coisa aí em A gente mente? já teve algumas propostas para ampliar a oferta, né? Eu até conversei hoje sobre isso com o comitê. Por enquanto, a gente está focando nesses 2 produtos. É importante que as pessoas conheçam esses produtos, eventualmente, amanhã ou depois, sabe-se lá, né, o que a gente pode estar criando também. Por enquanto, só esses 2. Que são 2 belos produtos, inclusive. Sim. Legal, Thiago. Bom, acho que era principalmente bater aqui todos esses pontos do VRB. Além disso tudo, acho que tem muita gente que não conhece os diferenciais de previdência privada. Que eu acho que é legal citar aqui porque que no longo prazo faz sentido uma estrutura de fund of funds, principalmente para quem tem pouco, tem um recurso mais limitado para o mundo de investimentos, principalmente quando a gente está falando de investimentos de SPX, Kinea, Velt, Constellation. O que mais que a gente tem? Nave. Ibiúna. Então a gente está falando dos maiores gestores do Brasil, Verde. E, poxa, a Previdência, por que é legal você ter essa estrutura em Fund of Funds para o longo prazo? Primeiro, o produto Previdência em si, né, ele tem alguns diferenciais. Vamos lá. Pensando no longo prazo, você tem uma eficiência de tributação muito grande. Né? Porque se você escolhe ali a tabela regressiva, você pode chegar a 10% de imposto de renda depois de 10 anos, sendo que nos investimentos convencionais, na verdade, é 15%. Né? O valor mínimo, tirando os isentos. Né?
Se você quiser trocar de estratégia ao longo do caminho, vamos supor que daqui 1, 2 anos tenha o VRB renda fixa, né? Você pode fazer a portabilidade de um fundo para o outro, né? E você pode inclusive portabilizar o seu fundo de previdência para o VRB hoje, é possível, né? É possível. É até recomendável. Exatamente. Então você faz essa transferência hoje, essa portabilidade que a gente chama no mundo de previdência privada, você pode sair hoje, vamos supor que você tem o seu fundo de investimento no banco que não está batendo o CDI. Você pode fazer a portabilidade para o fundo VRB de previdência, e ao invés de estar concentrado em um fundo de renda fixa que não bate o CDI no banco, você vai estar diversificado entre os maiores gestores do Brasil. Né? E sem esse custo que você teria no mercado convencional de ter que resgatar, pagar um imposto de renda e entrar em uma nova tributação. Perfeito. E não tem um come cotas também. E não tem o come cotas nos fundos de previdência. Sim. Exatamente. Além disso, para a parte de sucessão patrimonial é muito eficiente. Né? Vamos supor que você tem ali o fundo convencional e o titular venha a falecer. Passa por todo aquele processo que todo mundo conhece, ou se ainda não conhece, infelizmente todo mundo vai ter que conhecer, né? A parte de sucessão patrimonial. Então, quando o titular do investimento ele vem a falecer, tem toda a questão de custo com advogado, tem o ITCMD, e tem a demora de sair quem são os beneficiários. No mundo da previdência privada, em 30 dias, mais ou menos 30 dias, os beneficiários já recebem os recursos. Né, eles são destinados logo quando você faz a contratação do fundo de previdência. Então, acho que assim, é um produto em si muito interessante, pensando no de previdência, nos dois, né, mas no de previdência principalmente para um longo prazo, que você vai estar ali distribuído entre os principais gestores do Brasil. Para quem quiser contratar ou fazer uma portabilidade para os fundos da VRB de previdência ou contratar o VRB multimercado. A gente distribui na XP. XP. Só entrar em contato com a nossa equipe de assessoria. Então, 4003-3710. Se você já tem assessor, pode falar direto com o seu assessor. Se você não tem assessor, pode encaminhar direto para o assessoria.live@xpi.com.br. Tá? Eu vou mostrar aqui de novo. Ô, Vini, reflete aqui pra gente, só para mostrar mais uma vez a diversificação. É até legal mostrar aqui diversificação do VRB multimercado, investimento mínimo R$10.000. Público-alvo, investidores qualificados, risco moderado, então é para um perfil moderado. Né? E você tem aqui a diversificação de 60% em fundos multimercados, 30% em renda variável e 5% de renda fixa, tá? Que é basicamente o caixa ali do fundo. Já o VRB Previdência, investimento mínimo R$5.000, sendo que você pode fazer portabilidade do seu fundo externo para o fundo da VRB, tá? O VRB Advisory, e ele tem basicamente uma diversificação bem parecida, né? 60% de fundos multimercados, 30% fundos de ações e 10% ali de renda fixa. Sendo que da parte de ações tem 10% que você ainda vai encaixar aqui mais uma gestora dessas de top tier, né? Exatamente. E tem também no multimercado que está no pipeline, a gente não pode falar ainda, mas acho que o pessoal vai gostar. Que bom. Então tá bom. Acho que é isso. Você quer entrar agora na estratégia de impacto do projeto? Vamos lá. Até para as pessoas saberem, né, como é que a gente está... Deixa eu abrir aqui no site. Vini, tá refletido? Então reflete aqui pra gente, por favor. Que aqui mostra no site da VRB os parceiros, e aqui impacto. Então vamos lá, temos aqui Academia Pérolas Negras, Instituto Proa, Instituto Bay, Generation e aqui a parte de anteriores que devem ser projetos passados, né? Então vamos lá, Pérolas Negras, tô com ele aberto aqui. Vamos lá. Então assim, a gente, em relação à estratégia de impacto do VRB, Fernando, a gente, conseguindo ganhar tração no projeto, assim, a gente fez uma discussão recentemente no comitê, no final do ano passado, o que a gente espera para os próximos 10 anos. Então, a gente espera impactar a vida de milhares de pessoas, de jovens, em comunidades vulneráveis. Então, o comitê decidiu, basicamente, como é que funciona o nosso processo, né? A gente recebe os recursos, né, o VRB, Instituição Filantrópica, dos fundos VRB. A gente tem um comitê consultivo social que nos auxilia com a estratégia de impacto, tá? Tanto com a estratégia top-down
quais são os temas de grande relevância que deveríamos atacar, quanto a estratégia bottom-up, quais são os projetos. Então, esse comitê é formado pelo Edmar Baixo, um dos formuladores do Plano Real, Rubens César, diretor executivo da ONG Viva Rio, uma das maiores non-profits da América Latina, o Simon Schwartzman, que é um dos papas da educação no Brasil, a Toya Lehmann, a Ike Brandão e o Bernardo Sorge, um sociólogo. Todo mundo aí, a maior parte desses conselheiros tem PhD em universidades de primeira linha do mundo inteiro, e eles nos auxiliam, todo mundo super senior, grey hair, nos auxiliam com a estratégia de impacto. Esse comitê, ele estabeleceu como meta para os próximos 10 anos alocar 70% no mínimo da receita gerada pelos fundos para projetos nas áreas de educação e inclusão produtiva, quer dizer, inclusão de pessoas no mercado de trabalho. E o nosso objetivo é fortalecer as competências fundamentais através da educação desses jovens e que possa auxiliá-los a conseguir oportunidade no futuro no mercado de trabalho, e também projetos que o fazem de maneira frontal, quer dizer, aloquem diretamente essas pessoas no mercado, fazendo a transição social, a mobilidade social de pessoas de baixa renda para a classe média. Uhum. Então, o VRB entra com projetos, apoiando projetos de educação, inclusão produtiva, fazendo essa ponte desses jovens. Então, hoje, a gente apoia 5 instituições. A gente, no Rio de Janeiro, tem esse projeto Academia Pérolas Negras, que foi um projeto ancorado pelo George Soros lá atrás. Ele continua apoiando através de investimento offshore em um dos fundos. E esse projeto ele é um time de futebol, né, de refugiados. Começou no Haiti, abriu uma parceria no Oriente Médio, trouxe jovens daquela região, e aqui no Rio de Janeiro disputa a Série C do Campeonato Carioca, saiu da Série D e foi para a Série C. E através de uma provocação nossa, assim, antes o impacto era de cerca de 260 pessoas, a gente falou, esse projeto é fantástico, a gente precisa escalar, né? Não é só a inclusão através do esporte, mas também focado em educação. Então, a gente, através de uma provocação nossa, eles fecharam diversas parcerias no Rio de Janeiro, são cerca de 10 comunidades, aí a Maré, Cidade de Deus, Vila Aliança em Bangu, Cantagalo, Ipanema, São Gonçalo, Niterói, e eles passaram a compor o time dos Pérolas Negras em diversas divisões, atraindo também jovens dessas escolinhas que disputam a Taça das Favelas. Então, essas escolinhas agora passam a disputar campeonatos oficiais, e o Pérolas fez uma exigência, né? Então, que é o fortalecimento da educação, tanto da parte de competências fundamentais, português e matemática, quanto também empreendedorismo. Então, a gente fez uma parceria com a Junior Achievement, uma das grandes non-profits do mundo, para levar empreendedorismo para essas comunidades também. Então, vão ser cerca de 2.000 pessoas impactadas por esse projeto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente está apoiando 2 iniciativas, também a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, não só através de fortalecimento de competências técnicas, mas também soft skills, para você conseguir entrar no mercado. Não basta você ser bom tecnicamente, você tem que também saber se relacionar. Sim. Né? Então, a gente está apoiando o Instituto Proa, que é focado em pessoas de 15 a 19 anos, e também apoiamos a Generation, que é o braço filantrópico da McKinsey, que eles, eles fazem um placement de jovens em grandes empresas, eles estão presentes em vários países do mundo. No Brasil, eles escolheram a competência desenvolvedor Web Java Junior. Em 3 meses, eles conseguem capacitar essas pessoas que saem de renda individual de cerca de R$500, R$600, para algo em torno de R$2.000, R$4.000. Isso em 3 meses. Então, a gente ficou super animado. Eles focam num grupo aí de 20 a 29 anos de idade. Tá? Então, Proa de 15 a 19, Generation de 20 a 29. Ao todo, serão cerca de 5.000 pessoas impactadas em São Paulo, através desses 2 projetos. Goiás e Pernambuco, através do Instituto BEI, que busca também fortalecer
através de competências, no caso, educação financeira, fortalecer o background e a capacidade dos professores para que possam ensinar os seus alunos também educação financeira e incorporar isso na estrutura curricular das escolas. Então, é um projeto que consegue uma escala maior porque vem junto com o setor público. Então, cerca de 30 mil jovens serão impactados em 2020, Goiás e Pernambuco, através desse projeto do Instituto BEI. Então, é isso. Essas são as iniciativas. A gente tem um processo de curadoria, quer dizer, de seleção e monitoramento de projetos muito rigoroso. O que a gente gosta de olhar são os marcos temporais. Então, assim, se aquele cronograma que foi definido no início do ano, se ele está acontecendo efetivamente, né? Então, a gente vai acompanhando isso de maneira bimestral. As instituições nos informam. A gente vai ver em loco se realmente está acontecendo, se estão na direção correta. As metas e os indicadores chaves de desempenho, se de fato eles estão acompanhando, né, se os KPIs estão se as metas estão sendo atingidas, e a parte orçamentária, né, o orçado versus o realizado, né? Então a gente vai acompanhando isso a cada 2 meses, todas as iniciativas. A gente tem também um processo de curadoria que a gente recebe, a gente acaba recebendo, em tese a gente iria atrás, né, mas a gente tem recebido tanta demanda para apoiar projetos que a gente está aí no pipe aí com cerca de 20 instituições aqui em São Paulo para analisar e aprovar para o próximo semestre. A gente está constantemente revisando isso em conjunto com a nossa equipe de curadoria. Legal. Uma coisa, um produto bem diferente, se você for pensar hoje nas opções do mercado em relação a esse viés social, né? É muito difícil a gente ver alguém se preocupar em ter um viés social em um investimento financeiro, né? Eu, particularmente, não conheço praticamente nenhum outro. E você unir isso, então ajudar outras pessoas carentes, seja em uma frente de um time de futebol, seja em educação financeira, pessoas na periferia, e aliar isso a um produto realmente bom, né, para o médio e longo prazo. Então, poxa, com certeza é um investimento que faz muito sentido, pelo menos para mim. Para mim faz muito sentido, e tenho certeza que tem muita gente que deve ter essa mesma mentalidade e pode contar com a gente. Poxa, tem interesse no VRB, quer saber um pouco mais? Essa live ela vai ficar aqui gravada na nossa pasta na pasta aqui do YouTube pra gente compartilhar, tá? E poxa, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, o site do VRB é o vrb.org.br, e pode procurar aqui também a gente na assessoria live. Então o telefone 4003-3710 ou o assessoria.live@xpay.com.br. E é isso, né, Thiago? É isso. Importante deixar claro que o investidor não abre mão de retorno, né? Que quem doa é o gestor, e pelo contrário, em função do social, ele conseguiu acessar grandes gestores de fortunas e grandes hedge funds, que tipicamente é muito difícil de replicar. Legal. Eu, particularmente, estou querendo entrar em alguns fundos aqui que estão fechados. Eu também não tenho dinheiro para entrar em todos eles de uma vez. Então o VRB com certeza encaixa aqui na minha carteira. A ideia foi essa. Então tá bom, pessoal. Eu queria agradecer aqui a presença do Thiago. Muito obrigado pela participação, por falar um pouquinho aqui do VRB. E conte com a gente para ajudar nessa empreitada aqui, alinhando tanto dois excelentes veículos como um viés social que a gente vê que a gente é um país muito carente, né, de viés sociais, principalmente no meio dos investimentos. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Tem sido um prazer trabalhar junto com a XP, assim, a gente está encantado. Não só com o time de Family Offices também, mas com todas as pessoas que compõem essa família. Parabéns por tudo que vocês construíram e vamos junto. Estamos construindo ainda, é só começo, como dizem os nossos sócios. Obrigado. Pessoal, boa noite, obrigado. Amanhã a Assessoria Live está de volta a partir das 8 da manhã. Vamos ver se amanhã a Bolsa volta a sorrir pra gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.